Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Seria Josué capítulo 5, verso de número 14, base para a adoração de seres celestiais, anjos, arcanjos, serafins e outros seres celestiais. Será que Josué prestou adoração a um anjo? Vamos ver agora em nosso canal. Graça e paz a todos, desejo boas-vindas a esse pessoal novo que está chegando aqui no meu canal e claro, você que é assíduo aqui no canal do PR Paulo Henrique. É muito bom ter vocês aqui comigo, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um texto que é polêmico, alguns entendem de uma forma, outros entendem de outra, sobre Josué capítulo 5, versículo 14. Será que Josué adorou um anjo? Será que esse anjo é o arcanjo Miguel? Esse anjo não repreendeu Josué, ele aceitou a adoração. Josué prestou um culto a esse anjo. Se Josué prestou um culto a esse anjo, nós podemos afirmar que ali é uma teofania. Será que é uma cristofania? É o que nós vamos analisar e verificar agora nesse vídeo. Vou ler um texto com vocês. É o texto de Josué capítulo 5, o texto desta análise, desta perícope, dessa exegese, versículo de número 14, Josué 5,14, na versão NVI diz assim: nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Então é interessante que este texto de Josué, capítulo de número 5, verso de número 14, traz uma ideia, e algumas versões, algumas traduções da Bíblia traduzem como e adorou, prostrou e adorou. Se eu aceitar essa tradução que fala que Josué se prostra e presta adoração em culto a um anjo, automaticamente eu estou aprovando a adoração de seres celestiais, infligindo numa lei muito grave, e o próprio Senhor Jesus foi contra essa questão. Então, o problema não é só aceitar a tradução de um texto, o problema é aceitar as implicações que esse texto nos traz. Por quê? Porque eu aceitando isso, automaticamente vai surgir uma heresia, e surgindo uma heresia, eu propagando essa heresia, eu vou ser chamado de seitista. Quando eu pego uma doutrina errada da Bíblia e quero bater de frente, quero ensinar essa doutrina, automaticamente sou caracterizado como uma seita. Jesus foi contrário a essa prestação de culto, não apenas a anjos, mas também como qualquer ser celestial e qualquer outro Deus. Aliás, essa implicação vem lá do Primeiro Testamento, e é bem provável que a repreensão que o Senhor Jesus dá ali no deserto ao inimigo, em Mateus capítulo 4, verso de número 10, seja uma referência a Deuteronômio capítulo 10, versículo 20 e Êxodo 20, do verso de número 3 ao verso de número 5. Não terás para si outros deuses, nem a ele prestará culto. E quando o Senhor Jesus ali repreende o inimigo, ele diz: só o Senhor teu Deus adorarás, prostrarás, e a ele prestará culto. Então, se você aceitar que Josué prestou adoração em formato de culto a esse anjo, então significa que você está indo contra as palavras de Jesus e contra as escrituras sagradas, tá? Jesus no Novo Testamento fazendo uso não só dos textos, mas aplicando a teologia veterotestamentária, ele deixa o inimigo ciente, e é justamente nessa resposta que o inimigo se ausenta e abandona Jesus ali por alguns tempos. Os anjos vêm, servem Jesus, e Jesus sai do deserto e começa então o seu ministério.
Aqui nós já resolveríamos o problema, mas nós vamos um pouquinho além para não ficar nenhum tipo de dúvida acerca desta temática. O texto hebraico diz o seguinte: eu estou aqui nas minhas mãos a Stuttgartense, tá? Com o texto de Josué. Eu tenho aqui a Stuttgartense com o texto de Josué. Dá para vocês verem bem. E eu farei a leitura do texto de Josué. Muitas pessoas me perguntam, eu sou professor de hebraico, professor de cultura judaica, língua grega também, teologia. Muitos dos meus alunos, os alunos do ITSID, já conhecem. Talvez se você nunca viu pessoalmente, eu vou tentar mostrar para você como fazer o que é aquilo que o judeu usa na mão, que ele não coloca a mão nas escrituras, porque eu uso o termo manchar as mãos. Eu tenho aqui um iad, tá? Não sei se dá para você ver bem, eu tenho aqui um iad, tá certo? É bem semelhante com a pronúncia iod, porque iad em hebraico é mão. Dá uma olhadinha aqui, em hebraico iad é mão. Acompanhe comigo na sua tela a leitura do texto de Josué, capítulo 5, verso de número 14, na perícope do diálogo entre Josué e este anjo. Vaishtahu vayomer loma adon bidaber ela avdu. Traduzindo para o português, literalmente, e prostrou e disse para ele: o que tem meu superior a dizer ao seu servo? É interessante que aqui no texto muitas coisas vão nos ajudar a resolver esse problema. Primeiro, eu tenho a expressão ishtahu. Eu vou trabalhar essa expressão que é prostrar-se, inclinar-se. Não é apenas adoração, e a palavra adoração não cabe nesse texto por causa do contexto. Eu vejo muitas pessoas usando, essa palavra é polissêmica, essa palavra tem vários significados, mas cada contexto é que vai determinar o uso da expressão. Porque tem muitas palavras que elas são utilizadas de forma genérica. Por exemplo, se você é casado e fala que ama a sua esposa, é diferente de você ter vários amigos e dizer que você ama seu amigo. O amor intencional à sua esposa é o amor intencional para o seu amigo é outro, mas a palavra em português vai ser amor. Então, eu tenho que tomar cuidado porque o contexto que determina o uso daquela palavra. Claro, eu tenho que levar em consideração a morfologia, a sintaxe, a semântica, o contexto imediato e o contexto universal, porque nessa questão nós estamos falando de uma doutrina, e essa doutrina é nada mais e nada menos que a adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, essa expressão ishtahu, eu tenho um verbo, e esse verbo é prostrar, adorar, se inclinar. Sim, essa palavra ela pode significar tudo isso, só que nesse contexto fica impossível que Josué tenha prestado um culto a esse anjo. Por quê? Porque esse anjo não é o Senhor. Quando esse anjo aparece, ele vem em nome do Senhor, porque ele fala assim: eu sou representante do exército do Senhor. Ele não é o Senhor, ele representa. Então é Jesus, é o arcanjo Miguel. Também não. Se fosse Jesus, ele aceitaria a adoração. Mas ele não repreendeu Josué. Ele não repreendeu Josué, mas Josué não prestou adoração a ele. Como você sabe? O hebraico, vamos utilizar o seguinte: o reconhecimento de Josué por esse ser celestial. Vaishtahu vayomer lo ma'adon. O que é isso? E prostrando disse ao seu superior. Essa expressão Adon não é o nome do Eterno que foi modificado por Adonai. Adon você fala para qualquer pessoa, mas você não fala para Deus. Adon e Adonai são duas expressões totalmente diferentes e a forma de tratar é diferente para cada pessoa. Dentro do convívio da cultura judaica, nesse período,
se você tivesse um chefe, um patrão, alguém superior a você, tanto na sua família, na escola, na faculdade, no campo, em qualquer outro lugar, era comum chamar de Adônio. Senhor, como você chega num lugar hoje, as pessoas falam assim, qual o seu nome, senhor? Qual o seu nome, senhora? Como se fosse um pronome de tratamento, como se fosse uma forma educada de tratar alguém. Então, Josué não presta culto a ele, porque Josué não o reconhece como Senhor Todo-Poderoso. Josué reconhece ele como alguém de importância superior a Josué. E isso fica muito claro. E aí, Josué pergunta para ele, o que você tem para o seu servo? Então, nós não podemos dizer que aqui Josué reconhece esse anjo como Senhor, porque não reconhece e não presta culto a ele, visto que a palavra Vaishtahu não significa adoração nesse contexto. Bom, algumas versões, essa palavra ela aparece cerca de 170 vezes em toda a Tanakh, em toda a Bíblia hebraica, em todo o Primeiro ou em todo o Antigo Testamento. E se eu puder aqui dar o exemplo de apenas um texto, mas expandir esse texto em várias versões, você vai entender o porquê eu não posso traduzir por adoração, visto que o contexto não permite. Essa expressão que foi traduzida como prostrou-se, a expressão prostrou-se, em Gênesis capítulo 18, verso de número 2, a King James atualizada traduz por prostrou-se. A João Ferreira de Almeida atualizada traduz por prostrou-se. A Bíblia de Jerusalém traduz por prostrou-se. A ARIB, Almeida Revisada Impressa Bíblica, traduz por prostrou-se. A Sociedade Bíblica Britânica traduz por prostrou-se. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, mais de 5 traduções de peso que traduzem a expressão por prostrou-se e não adorou. Bom, eu tenho aqui também a NVI que vai traduzir por curvou-se. Eu também tenho a Almeida Corrigida e Fiel que vai traduzir por inclinou-se. E eu tenho aqui essa versão, acompanhe comigo na tela, porque essa tradução ela é muito boa. Respondeu-lhe, agora eu sou o capitão-mor do exército do Senhor. E Josué caiu sobre a sua face, sobre a terra, e disse-lhe, Senhor, que manda tu ao teu servo? Olha como é interessante essa versão e essa publicação. Eu quero citar para vocês aqui, muito importante, muito interessante, essa citação que eu faço agora da The Jesuit Publication Society. Essa obra é uma das obras mais importantes utilizadas nos Estados Unidos referente à tradução do hebraico para o inglês. A maior parte da comunidade judaica e cristã dos Estados Unidos, se tratando de Bíblia hebraica, se vale dessa tradução que eu coloco na tela para vocês analisarem. Se você quiser e conhece um pouquinho do inglês, pode adquirir, porque ela é muito boa. Fazendo a leitura, vai dizer o seguinte aqui, seria a Sociedade Publicadora Judaica. E ele disse, não, mas eu sou o capitão do exército do Senhor e estou agora vindo. E Josué se prostrou com o rosto em terra e abaixou-se e disse, que diz o meu Senhor ao seu servo, mais conhecida como JPS Tanakh, 1917, e é fiel até hoje. Inclusive, entre os acadêmicos, tanto judeus quanto cristãos nos Estados Unidos, ela é a versão mais fiel da Bíblia hebraica no que diz respeito ao Primeiro Testamento. Tá? Uma versão de peso, o academicismo usa ela
dentro das pesquisas, uma das mais aclamadas no que diz respeito ao academicismo. Então, fica impossível falarmos que Josué prestou um culto a esse anjo. Se ele não prestou culto a esse anjo, não é o Senhor, não é uma teofania, não é uma cristofania, é uma aparição de um anjo que vem com uma responsabilidade dos céus, ele tem uma representação muito destacada e Josué acaba reconhecendo ali. Apenas um dado cultural, para você que gosta de cultura judaica, para você que gosta de entender o que Josué fez. Josué, ele nasce ali, ele é ensinado juntamente com Moisés. Moisés é o seu senhor, então, morre o meu servo Josué. O Senhor aparece e fala: Josué, o meu servo Moisés é morto. O meu servo Moisés é morto. E o servo de Moisés, Josué. Josué aprende muito com Moisés. E dentro da cultura judaica, nesse período, existia uma forma de adoração. Em algumas famílias de cultura judaica, de linhagem, alguns hebreus ainda agem dessa forma com esse tipo de adoração. Quando você chega numa casa, se você recebe alguém, é comum, inclusive essa doutrina e essa cultura chegou aqui no Brasil. Muitas famílias ainda se valem dessa cultura e desse costume e não sabem que esse costume é judaico. Você pegar a mão do mais velho e beijar a mão do mais velho e pedir a bênção. Isso era comum quando você, pelo menos hoje em dia não se tem mais isso, não se pede mais a bênção para o pai e para a mãe, mas esse é um costume judaico. Pede a mão, se curva, dá um beijo e pede a bênção. Isso era feito por pessoas que reconheciam a superioridade de alguém que era um destaque na família. Normalmente um pai, um avô, dentro da comunidade judaica chamado de tzadik, um justo, alguém que tinha um destaque naquela família. Outro caso também, e algumas pessoas acabam utilizando, você que conhece o programa Vejam Só, da Hit TV, o reverendo Heber Cocarelli gosta muito de usar isso, quando ele fala: manda um ósculo santo para o pastor X, para o pastor Y, ou ele mesmo manda um ósculo santo, seria um beijo na face, um beijo no rosto. É quando você se iguala, quando você está em pé de igualdade com alguém. E dentro da cultura judaica, quando alguém é inferior e você dá um beijo no rosto, significa que você tem respeito no mais alto nível, no mais alto escalão para aquela pessoa. Já a terceira forma de respeito e reverência com alguém é quando passava um rei, é quando passava alguém muito superior e você se prostrava em reverência, quando você se prostrava ali reconhecendo que aquele ser era superior, referente a todas as pessoas daquele contexto. Então o que Josué faz? Josué presta a maior parte de adoração. Por quê? Quando ele se prostra, ele faz o seguinte: ele sabe que aquele anjo vem e ele é representante do exército celestial, ele vem em nome do Senhor Todo-Poderoso. Nada mais justo do que Josué se prostrar e reconhecer, porque ele sabia que receberia uma grande bênção. Quero indicar para você o canal dos meus amigos e você não pode deixar de entrar e curtir, porque aí você cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero indicar o canal do professor Euler Lopes, tem feito um trabalho excelente na exegese, na hermenêutica, na língua grega, na língua hebraica. Ele também tem uma escola, Instituto Teológico Elohim, se você desejar estudar teologia. Se você é de Manaus, se você é de outras regiões, ele também dá curso à distância. Não deixe de entrar, se inscrever no canal dele e crescer na graça e no conhecimento. Influenciando gerações, o pastor Alê, ali de São Bernardo do Campo. Deus abençoe, pastor Alê. Você também pode entrar no canal do pastor Alê, ele que tem trabalhado muitos temas polêmicos e ajudado bastante. O Bispo Thales, ali em Santos, ali na Praia Grande, é o canal Teologar, tem uma igreja muito abençoada. Bispo Thales, Deus te abençoe, um canal abençoado que tem edificado as nossas vidas.
CACP, é isso mesmo, CACP do pastor João Martinez. Você que gosta de apologética da mais alta qualidade, não pode deixar de se inscrever nesse canal. Defensores, o pastor Paulo Cristiano, é isso mesmo, pastor Paulo Cristiano tem trabalhado com ênfase muito boa, ele é o vice-diretor do CACP e tem dado ênfase na apologética cristã, e todos os canais muito bem, se eu não lembrar o nome aqui, me perdoa, Cristianismo Inteligente, Clica Que Não, Ministério Cristão Apologético, o canal do pastor Elias Soares, da livraria Crescendo na Fé, da livraria do pastor Elias Soares, na Conde de Sazedas, o canal Teólogo de Plantão, um abraço para o pastor Jamierson Oliveira, ali em Guarulhos, é isso mesmo, em Guarulhos, a Igreja Batista Etnos, e também do Seminário Batista Livre. Um abraço para todos os alunos e Deus abençoe. E também o canal do pastor César Cavalcante, da Faculdade Teológica Bethesda, do programa de rádio Crescendo na Fé, a qual tive prazer de crescer e estudar também. Um beijo a todos vocês, vocês são 10, vocês são muito bons, vocês são abençoados por Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.